Hoje é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro no segmento de máquinas agrícolas. Muitos projetos que são essenciais para a companhia, eles são de longo prazo. A empresa e os acionistas também, eles preferem ser mais de ter ações do que de falar de ações, né? Eu não posso ir para uma demanda de uma acquisition sem ter muito claro quais são os requisitos que a gente quer. Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora mais um episódio do Ártica Entrevista. Hoje temos um convidado muito especial, o Carlos Daniel Rauschan, atual CEO da Jacto, com um executivo de longuíssima experiência, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória dele, falar um pouco da Jacto, da cultura e o que a Jacto tem olhado para frente. Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui. É um prazer enorme ter você aqui no nosso escritório. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. E estamos aí para conversar, né? Legal, legal. Carlos, para começar, talvez algumas pessoas aqui, nosso público é muito diverso, talvez eles não conheçam a Jacto, incrivelmente. Mas se puder contar um pouquinho o que é a Jacto e o que ela faz. Então, a Jacto é uma empresa que foi fundada pelo seu Shunji Nishimura. A Jacto completa esse ano 77 anos de existência. É um imigrante japonês que veio para trabalhar no Brasil e em algum momento ele foi para o lugar mais distante possível em via férrea que havia na época da capital São Paulo, e chegou, na época, a última parada era Pompeia, em São Paulo, e lá se estabeleceu, iniciou muito humildemente, começando a fabricação de pequenas canecas para beber água, a partir de latas que sobravam do óleo de posto de gasolina, né? Uhum. E aos poucos foi criando, então, uma empresa focada no agronegócio e que teve um sucesso imenso aí no Brasil. Hoje é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro no segmento de máquinas agrícolas. Fantástico. E Carlos, antes da gente entrar um pouquinho mais no detalhe sobre a Jacto, que a gente queria conhecer um pouco mais sobre você, desde a sua infância lá em Panambi, no Rio Grande do Sul. Isso. Como é que foi a sua trajetória de começar lá na cidade do interior do Rio Grande do Sul e hoje você ser CEO da Jacto? A gente sempre fala, a gente tem muito aprendizado na vida, né? Minha origem é muito humilde, né? Meu avô veio da Alemanha, né? No pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então houve uma imigração bastante forte para o sul do Brasil na época. Meu avô foi um desses que vieram juntos. Panambi é uma cidade que foi colonizada por imigrantes alemães. Hoje, Panambi é uma cidade bastante industrial, né? Várias empresas do agronegócio estão lá, como a Kepler Weber, que é muito reconhecida, a Saur, a Fokin, Cotripal, Bruning, são empresas grandes, e Panambi tem uma história muito focada no agronegócio e na indústria metalmecânica, né? Para atender o agronegócio. Perfeito. Então, venho de uma família muito humilde. Meu pai, ele faleceu muito cedo, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, infelizmente ele veio a falecer. E eu comecei, então, desde muito cedo, assim, a tentar ajudar a ter alguma renda em casa, né? Então, no início lá, com meus 8, 10 anos aí, distribuía folhetos na rua, vendia picolé, cortava grama para pessoas, né, da vizinhança. E comecei a trabalhar muito cedo também, com 12 para 13 anos. Na época, a gente trabalhava já com essa idade, como contínuo na Caixa Federal, né? E aí, então, depois de um ano, eu acabei entrando na Fokin, que é uma empresa forte do agronegócio. Fiz carreira dentro da Fokin, começando desde coisas básicas industriais e de almoxarifado.
passando depois por compras, vendas e me tornando diretor na época da FOC. Estive na FOC até 2005, né? 2005, então, eu me desliguei da empresa, fui trabalhar numa empresa, num laticínio muito grande de Santa Catarina, na época Laticínio Cedrense. Lá é uma grande produtora de queijos do Brasil, um share muito grande no sul do Brasil. Depois dessa empresa eu acabei indo para Transportes Marvel, também em Chapecó. A Marvel chegou a ser, na sua época lá, a maior empresa de transporte frigorificado da América Latina aqui, né? Fazia muito a integração Argentina, Chile, Uruguai, Brasil. E há 14 anos atrás a Jacto me convidou para vir trabalhar num projeto de internacionalização da companhia. A Jacto, ela tinha no seu planejamento de que deveria ser mais internacional do que era até então. E aí eu fui contratado para trabalhar na divisão portáteis, que seria, obviamente, uma área mais apta a fazer a internacionalização, porque você poderia crescer em outros países sem, na época, tanto investimento intensivo em capital. Perfeito. Então, foi o que a gente foi fazendo, né? Com os anos, a gente foi crescendo e, na atualidade, essa divisão portáteis, ela está hoje vendendo para mais de 115 países no mundo, com fábricas agora, né? No Brasil, na Tailândia, operação na China, fábrica na Alemanha e nos Estados Unidos. Fantástico. Além de uma operação no México, uma no Chile, uma em Gana e uma na Nova Zelândia, né? Perfeito. Então ficou uma empresa global mesmo, né? Missão cumprida. A gente sente muito feliz de ter contribuído com esse momento da empresa e obviamente fomos sempre muito apoiados pelo acionista, né, que acreditou no projeto, porque a gente pode ter boas ideias, mas obviamente necessita sempre de um apoio e do investimento também do acionista no assunto, né? Então foi um projeto exitoso e que a gente tem muita alegria de ter participado dele, né? Que legal, muita competência da sua parte, né? Você começar uma tese dessa de internacionalização, que não é óbvia, não é fácil, e hoje já a Portáteis, pelo menos, já está em operação em diversos países, né? Exato. E, Carlos, você foi contando um pouco da sua trajetória, você teve diversas passagens em empresas familiares, como é o caso da Jacto, né? Você, como executivo, o que você extrai de grandes aprendizados? O que você acha que isso te agregou na sua carreira como executivo, você ter trabalhado em tantas empresas familiares? Eu na verdade, eu poderia dizer talvez que eu só trabalhei em empresas familiares, né? Perfeito. Então, a minha experiência ela é totalmente focada nesse ramo de atividade, né? A empresa familiar ela tem muitas particularidades, né? Mas uma coisa que sempre me atraiu, assim, empresas familiares é uma visão um pouco mais de longo prazo. Legal. Né? A empresa de bolsa, muitas vezes, ela visa sempre o lucro no curto prazo, né? Então, a pressão sobre o executivo sempre é para que você tenha resultado no curto prazo, a valorização da ação, o dividendo a ser pago. Numa empresa familiar, a questão é outra, ela é o que eu vou deixar para a próxima geração, como é que nós vamos deixar a empresa para a próxima geração. E quando você tem esse tipo de preocupação, você tira a pressão. O executivo, claro, nós temos que dar resultado também, porque uma empresa vive de resultados, claro, obviamente, mas ela se dilui um pouco quando entra o aspecto também de longevidade da companhia, porque muitos projetos que são essenciais para a companhia, eles são de longo prazo, eles não são de curto. E
e projeto de longo prazo para a companhia que quer resultado no curto prazo é uma coisa incompatível, né? Uhum. Então, a empresa, a empresa de dono de familiar, empresa familiar, ela ela visa essa longevidade. Então, você tem condições de discutir projetos de longo prazo, eh, onde você necessita, às vezes, um investimento maior de capital no curto prazo, sem geração eh, de riqueza durante um período, mas para se plantar algo, para se colher no futuro. Então, eu vejo que esse aspecto é muito interessante dentro da empresa Legal. familiar, né? Além do aspecto também, por ser empresa familiar, as relações entre as pessoas dentro da Uhum. companhia também tem um aspecto diferenciado, né? Eu vejo que as relações em empresas familiares tendem a ser mais harmoniosas do que empresas que estão só listadas em bolsa, por exemplo, com resultados. Por quê? Porque sempre se olha o longo prazo. No longo prazo, você tem mais tempo para investir em pessoas, para fazer elas crescerem. Legal. Quando você olha o curto prazo, você precisa que aquela pessoa desempenhe ali, naquela hora. Mas muitas vezes ela não tem o conhecimento para isso, né? Na empresa familiar existe uma condição melhor para você realmente fazer traçar um objetivo para as pessoas e também conseguir treinar elas, né? De novo, minha experiência até hoje é em empresas familiares, então são esses os atributos talvez que eu reconheça mais por ter trabalhado nesse segmento sempre, né? Sim. Faz parte. Carlos, te escutando falar, acho que obrigado de novo por compartilhar não só a sua história como a da Jacto, mas nesse momento aí com mais de 70 anos de história, expansão para diversos países, quando a gente fala de empresas familiares, a gente sabe que o aspecto cultural, né, dos fundadores ele é sempre muito forte, e eu acho que até isso prevalece sobre a relação entre as pessoas, né, ou como você lida com elas no dia a dia. Na sua visão, qual que é a maior dificuldade de uma empresa que tem um legado, né, mais de 70 anos de história, cultura familiar, está presente em diversos países? Como que você mantém a cultura? E até se eu puder me dar em outra pergunta, a gente sabe que a sede da Jacto ainda se mantém em Pompeia, que quando foi a família Nishimura começou, né? Qual que é a importância da Jacto para Pompeia e qual que é a importância de Pompeia para essa cultura da Jacto se manter até hoje? É, é uma boa pergunta, né? É, eu acho que a importância da Jacto para Pompeia é muito grande. Hoje, a Jacto, sem dúvida nenhuma, é a empresa que tem a maior arrecadação no município, né? Então, contribui para a arrecadação financeira do município. Mas, além disso, a Jacto ela tem uma contribuição muito grande no aspecto social, né? Então, a Jacto ela é muito low profile, ela Uhum. não gosta muito de... Não é que não gosta, a empresa e os acionistas também, eles preferem ser mais de ter ações do que de falar de ações, né? Então, no mundo corporativo a gente fala isso que é low profile, né? Mas é um modo de auxiliar a comunidade a partir de um ponto de vista de responsabilidade social, né? Então, a empresa tem lá a manutenção de uma fundação, que é a Fundação Suji Nishimura de Tecnologia, aonde agrega uma FATEC, né? Uma Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, o Senai e o Colégio Shunji Nishimura também, que é um colégio de primeiro e segundo graus, onde efetivamente a gente consegue, como grupo empresarial, retribuir algo para a sociedade, né? Existe também a Fundação Oasis, né? Que também contribui, então, com toda uma educação musical, de danças. Então, é um ambiente onde a empresa dá de volta à comunidade um retorno por todo o envolvimento que a comunidade tem com a empresa também, né? Uhum. Então, e sobre o aspecto cultural, eu acho que esse é um ponto muito central em todo o processo
de internacionalização e também de avanço dentro do Brasil mesmo da companhia, né? Eu me lembro quando eu assumi a Tailândia, a gente imagina, né, uma cultura totalmente distinta da brasileira, uma uma distância enorme para você percorrer, para fazer visitas e ver como é que tá, o que está acontecendo lá. Então, a cultura ela vem a ser esse guia maior de como a empresa quer operar, né? Então, os acionistas da Jacto lá atrás fizeram um trabalho muito bem feito de, de elencar quais são os valores, o que são os valores para a companhia. Recentemente também desenvolveram um trabalho em cima da filosofia Nishimura, que é a filosofia do acionista para a empresa. E em cima disso, nós então temos construído ao longo dos anos a base do jeito de fazer negócios da Jacto, né? Então, citando alguns valores, né? Evitar débitos, né? Dívidas, evitar dívidas. É um valor da empresa. Então, a empresa não se endivida para crescer ou para fazer algumas coisas. Ela tem que ter uma base para fazer isso que seja oriunda dos seus negócios, do caixa dos seus negócios. Então, são várias... evitar tirar pessoas de outras empresas. A gente segue isso à risca, né? Então, são valores que permeiam a organização e que dão aos executivos uma visão clara de como atuar nos diversos segmentos e diversos lugares onde a gente atua. E uma coisa importante, eu lembro que, como eu estive muito junto a esse grupo que começou a trabalhar muito a internacionalização da empresa, vários foram as dificuldades, né? Começa pela língua inglesa, né? Há anos atrás, quando a gente começou, nós tínhamos poucas pessoas que falavam inglês na Jacto, né? Hoje já são muitas pessoas, então, quando você tem uma intenção estratégica da internacionalização e tem um fundamento de cultura bastante forte, os outros conhecimentos você vai agregando e vai conseguindo fazer com que eles sejam desenvolvidos dentro da organização. Então, eu vejo assim, o aspecto cultural, ele é o norteador, ele é muito, muito importante. E uma coisa que com os anos eu fui aprendendo é que o valor é inegociável, né? O valor da companhia. Você pode não atuar em algum país no qual a sua cultura não possa ser introduzida. Isso é uma decisão vossa, né? Mas o importante é você ter exatamente um alinhamento cultural para que em cima disso você construa o andar normal da tua companhia, né? Isso a Jacto tem e está muito claro para todos nós na companhia. Muito legal, muito legal. Eu até adicionaria que a Jacto é muito importante para a Pompeia, mas eu tive a infância, eu nasci e cresci ali na região, confins de estado de São Paulo, mas é longe pra caramba daqui. Mas eu diria até que é regional, talvez até obviamente nacional, mas ali tem um impacto regional muito grande. Num raio ali de 100 km, 150 km, Pompeia, a fundação, né, da Shinji Nishimura é muito importante na formação das pessoas, na questão de educação, e ela é reconhecida. Apesar de vocês serem muito low profile, assim, todo mundo conhece ali na região a Jacto e o que ela faz e a cultura dela, que você diz que é tão forte, e de fato todo mundo ali reconhece isso na região. Então, só corroborando que não é só Pompeia. Que bom. Região Não, toda. é verdade, é verdade. Hoje nós temos colaboradores, nós trazemos colaboradores de no mínimo 15 cidades, né? E também a abrangência do colégio, do Senai, da FATEC. Hoje nós temos estudantes de todo o Brasil e até de fora do Brasil também, nos cursos que tem lá, né? Legal. E ainda sobre a cultura, sobre a atuação dos acionistas da companhia,
A Jacto ela é um case de sucesso no quesito de sucessão, dentre outros cases, mas os sócios se organizaram, a família se organizou muito bem para fazer a sucessão, para manter a perenidade da companhia. Como é que é o dia a dia, né? Como é que eles atuam no dia a dia na companhia? Via conselho? Eles têm posições executivas? Como é que funciona? Se você puder dar uma cor para a gente. A Jacto, ela, como você falou, ela teve uma preocupação há muitos anos atrás. O processo de governança ele já tem mais de 20 anos dentro da companhia, né? Uhum. Então, a preocupação sempre foi não de vender a companhia, não, né? Mas uma governança para garantir o futuro da companhia, né? Então, hoje o processo decisório dentro da companhia que segue essa governança, né? Ele está muito claro. Então, existem as alçadas de gerentes, existem de diretores, existe presidente, existe de presidente de conselho de administração, de conselho holding, e existem de conselho holding propriamente dito. Então, todas as alçadas, a forma o processo decisório da empresa ele está muito consolidado e ele está muito determinado em que âmbito que se discute cada questão dentro da companhia, né? Então, hoje nós temos, são 5 holdings que são as proprietárias do Grupo Jacto. Cada uma dessas holdings é de propriedade de um dos 5 filhos. Seu Sumit teve mais filhos, né? Mas 5 estão na companhia hoje ainda. Esses 5 famílias indicam um representante por família, que forma o Conselho Holding, que é onde se deliberam, então, as maiores questões dentro da empresa, né, no Conselho Holding. Existe, depois disso, um Conselho de Administração, e nesse Conselho de Administração que os negócios estão ligados. Então, no Conselho de Administração, a gente também tem alçadas e discute os assuntos ali. Então, a empresa ela conseguiu se organizar muito bem nesse aspecto de governança. Então, hoje, a nós executivos, assim, é muito interessante porque você não recebe muitas coisas do dia a dia da família. Uhum. E, por outro lado, a família também não é tão afetada pelo dia a dia dos negócios. Então, existe uma separação clara dos papéis de cada um dentro. Então, para nós executivos, não quero dizer que é um ambiente fantástico, porque todos os ambientes sempre têm as suas Sim. questões, né? Mas é um ambiente bastante confortável, porque a gente sabe a margem de manobra que tem, o campo que a gente atua, e cada elemento do grupo assim também entende isso com facilidade, porque está descrito de forma clara, né? Então, é um processo que levou anos para ser construído, né? Não é do dia para a noite. Como eu falei, mais de 20 anos investindo nisso, e cada momento vai se aperfeiçoando mais, né? Hoje nós estamos passando agora por um novo, por um processo que tende a nos dar uma visão para daqui a 2033. Então, é um novo planejamento que a gente está fazendo, né? Esse planejamento para o grupo Jacto chama-se Caminhos Intencionais, ou seja, quais os caminhos que nós intencionalmente queremos trilhar para o crescimento da empresa. Então, isso é muito satisfatório, porque você está participando de um projeto de crescimento e de consolidação de um grupo nacional, Sim, né? sim. Todo o recurso dos acionistas é investido no Brasil, reinvestido aqui, e os benefícios sociais também que a empresa proporciona são aqui no Brasil, né? Então, é um orgulho poder a gente estar participando de um projeto desses, né? Legal, com certeza. Carlos, e a Jacto, ela, no mundo agro, ela é muito conhecida pela sua inovação, desenvolvimento de tecnologias proprietárias.
como é que a relação com o agricultor, como é que que puxa esse desenvolvimento, essa inovação? É você ter um relacionamento próximo com o agricultor? É você olhar o mercado? É você olhar lá fora? Como é que funciona essa questão de inovação? Como é que você equilibra a inovação dentro da Jacto e o agricultor? Acho que são vários aspectos, né? Um dos aspectos que eu sempre acreditei é que, primeiro, a empresa, o que está no lado da empresa, né? Do lado da empresa está a necessidade de um conhecimento tecnológico de alto nível, né? Então, o que compete a nós, né? É termos elementos humanos, sobretudo, em nossas engenharias, que consigam transformar necessidades em algo palpável, em algo que faça sentido e que tenha valor para o nosso cliente, né? Então, esse é o lado interno, ou seja, eu preciso ter uma estrutura efetiva que consiga interpretar as demandas de mercado para que a gente atenda isso. E um outro aspecto muito forte na Jacto é a proximidade com o cliente, como você falou, né? Então, se eu sou uma empresa que consigo ter um diálogo aberto e muito franco com o setor agrícola, e esse setor me traz inputs de necessidades, e eu tenho internamente uma capacidade para reagir a essas necessidades, acho que esse é o grande aspecto que faz a gente ter sucesso na inovação, né? A Jacto, na sua história, teve inúmeras histórias de sucesso de produtos inovadores também, né? Recentemente a gente estava comemorando aí a colheita de café, né? Que o café está num momento muito bom no Brasil, espetacular, né? Esse ano estamos vendendo nosso maior número de colheitadeiras de café, mas isso começou na década de 70, né? Onde a Jacto lançou a primeira colhedora de café do mundo, para atender às necessidades de uma falta de mão de obra que já tinha na época, né? Então, se debruçou em cima da necessidade, desenvolveu um produto e que até hoje é sucesso, né? Então, a história de inovação da Jacto é grande e ela está baseada, eu diria, nisso, proximidade com o produtor, que sempre foi uma característica muito forte da Jacto, e essa capacidade interna de receber essa demanda e transformar ela num entregável que o mercado via realmente como valor. O Carlos, e especificamente sobre algumas novas tecnologias que está super em alta agora, por exemplo, inteligência artificial, agricultura de precisão já tem algum tempo já que a gente já vê novas tecnologias aplicadas no campo. O que você acha como é que isso vai mudar o cenário olhando para frente, o cenário na agricultura com a aplicação dessas novas tecnologias? Você acha que isso está algo já próximo, algo que a gente já está vivenciando isso, ou é algo que ainda vai demorar alguns anos para acontecer? Eu acho que a gente está tratando, né, agricultura 4.0, 5.0, alguns já estão com esse tema também. Eu acredito que hoje realmente o grande ganho que nós vamos ter nos próximos anos é na eficiência dos equipamentos, né, na agricultura. Então, nós também, a agricultura de precisão, como você falou, já é uma questão que está sendo introduzida aos poucos. Esse é um aspecto bem interessante, né? Tem muitas tecnologias que elas já existem disponíveis, né? Mas o produtor ainda não aderiu a essas tecnologias. E a gente entende por quê, né? Porque muitas vezes existe a tecnologia, mas o produtor não sabe exatamente como se beneficiar do uso dessa tecnologia. Então, por que eu vou pagar por essa tecnologia se eu não sei e nem vou conseguir me beneficiar dela? Mas a gente vê que aos poucos certas barreiras vão sendo quebradas, né? Especialmente com a entrada também de novas gerações no agronegócio, sobretudo do Brasil aqui,
que estão fazendo com que essas tecnologias adentrem mais ao dia a dia da operação agrícola mesmo, né? Então, a agricultura de precisão me parece que é uma coisa que já começa aos poucos a entrar. A gente vê já grandes produtores, como médio, alguns pequenos também, fazendo compras de piloto automático, dessas coisas, porque ele começa a enxergar valor. Poxa, se eu sempre andar com o meu trator no mesmo trilho, eu não vou ter amassamento do produto no lado. Poxa, isso é valor para mim. Eu vou aplicar menos químicos porque eu não passo 2 vezes no mesmo lugar. Ele já aceita e adere às tecnologias, né? Nós estamos agora começando a viver um novo ambiente que é o da inteligência artificial, né? Então, a nossa visão é de que a inteligência artificial na agricultura, ela obviamente é muito difícil ela substituir o pensamento humano no curto prazo, mas ela vai ser, e já está sendo até em alguns casos, um parceiro muito grande do agricultor para melhorar a sua performance, né? Então, a gente já tem hoje aplicações diversas da inteligência artificial no agronegócio, que é justamente isso, é ajudar o produtor a fazer melhor aquilo que ele já vem fazendo, né? Então, me parece que essa revolução tecnológica que já está varrendo vários segmentos ao redor do mundo, que é a inteligência artificial, ela começa a adentrar no agro. A grande questão sempre é a adoção por parte do produtor de toda essa tecnologia, né? Nós temos hoje, por exemplo, produtores que já fazem a gestão de toda a sua frota, olhando produtividade dos equipamentos, tempo de parada dos equipamentos. Temos produtores nesse âmbito, utilizando a full uma tecnologia de agricultura de precisão, e temos produtores que sequer têm essa tecnologia, né? Então, me parece que há um primeiro salto necessário, a gente passar por esse aspecto da agricultura de precisão, e depois o produtor também reconhecer valor na aplicação da inteligência artificial nesse. Mas nós temos trabalhado com bastante afinco nisso. Temos desenvolvido várias coisas e para os próximos anos a gente quer estar pronto para realmente, quando o mercado reconhece esse valor, a gente ter as plataformas necessárias para atuar nele, né? Legal. A Jacto sempre está é um first mover, né, em termos de tecnologia no Brasil, em termos de equipamentos. Começou lá no café lá na década de 70, ainda é líder no mercado, né? Enfim. Legal. Eu acho que queria pegar um gancho desse tema de inovação, porque a gente sabe que as coisas evoluem muito rápido, né? E até resgatar um ponto que você falou do planejamento estratégico, né? Que vocês fazem, vocês estão num ciclo novo agora de planejamento estratégico, mas imagino que as discussões sobre inovação, elas sempre passam, poxa, eu vou conseguir desenvolver a inovação internamente ou vou precisar olhar mercado para ter esse desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos. E a gente sabe que no último planejamento estratégico foram delimitados algumas metas e objetivos que propiciaram a internacionalização que vocês viveram e tudo mais. E aí, quando a gente fala do segmento de portáteis, a gente teve uma discussão aqui, até que foi alvo do nosso projeto, que era como que o segmento de portáteis consegue continuar crescendo e como que a gente discute, né? Se vai ser investido em inovação, se vai ser investido em novos mercados. Então, eu queria que você contasse como que foi esse processo interno dentro da Jacto e aí, especificamente dentro de portáteis, que originou essa demanda de olhar novos mercados ou tecnologias, que acabou resultando no final do dia no M&A que a gente concluiu recentemente. Legal. Para que os ouvintes entendam, né, a Jacto tem uma divisão de equipamentos portáteis, e essa divisão nós trabalhamos nos últimos anos em entender o que seria o futuro dessa unidade de negócio dentro do Grupo Jacto. E a gente começou, então, há uns 6, 7 anos atrás, um trabalho de planejamento estratégico dessa área, visando identificar quais seriam as rotas mais viáveis de crescimento
não as mais fáceis, né? Porque crescimento nem sempre é fácil, ele exige bastante esforço de todo mundo, mas aquelas rotas mais viáveis de crescimento. Então, nós tivemos na época a assessoria de uma consultoria externa que nos ajudou fazendo um escaneamento do mercado global desse nicho de mercado, entendendo o tamanho dele no mundo, entendendo quem são os players, como jogam, as virtudes e as fraquezas desses players também, para a gente criar uma estratégia nossa de como vencer nesse mercado, né? Então, depois de alguns anos de planejamento, nós chegamos a algumas conclusões, né? Que essa área gostaria de ser líder global em pulverização portátil, né? E a partir dali nós começamos a desenvolver a tese, então, de como crescer, como efetivamente crescer. E existia e existe, obviamente, um caminho que é o crescimento orgânico da empresa, que ele continua acontecendo. Esse crescimento orgânico ele tinha expansão para novas geografias, né? Mas existiam algumas geografias que levaria muito tempo, muito dinheiro para você crescer. Então, começou a crescer a tese interna de uma aquisição. Essa tese interna, então, foi bastante discutida, aprofundada com o Conselho de Administração e Holding, os quais entenderam também que essa avenida para crescimento fazia sentido para a empresa e a gente começou, então, a trilhar esse caminho, o que nos levou a depois contratar a Arctica aqui, né, para nos ajudar nesse processo de acquisition. E foi muito interessante porque, na verdade, para você tomar a decisão de contratar uma empresa que venha fazer esse search global, você precisa ter muito claro o que você quer, né? Porque eu não posso ir para uma demanda de uma acquisition sem ter muito claro quais são os requisitos que a gente quer. Nós está muito claro, pelo menos 5 requisitos básicos de acesso ao mercado, de aumento de portfólio, de ampliação de capacidade industrial. Está muito claro esses parâmetros que nós gostaríamos de cobrir com essa aquisição. Então, quando a gente chegou para conversar com a Arctica, eu lembro nos primeiros encontros, a gente tinha todo um script para entregar, para saber a partir da onde e sobre o que a Arctica deveria se debruçar para nos ajudar nesse caminho, né? E aí aconteceram, então, a Arctica trouxe várias possibilidades, nós internamente avaliamos elas, depois decidimos seguir à frente com pelo menos 5 possibilidades. Começamos a fazer visitas, reuniões virtuais para entender o momento da empresa, a possibilidade da acquisition, e depois acabamos optando por uma a qual tivemos êxito aí na aquisição. Fantástico, legal. E Carlos, acho que você já deu muitas dicas aqui nessa última resposta sua e de caso alguém da plateia, alguém que esteja ouvindo, da audiência, esteja pensando em fazer um M&A. Acho que você já deu algumas dicas, mas você tem alguma coisa que você destaca que você do seu aprendizado como executivo de empresa familiar que tinha essa demanda de decidido de fazer um M&A, o que você daria de dica para alguém que está pensando em fazer um processo como esse? Eu acredito que a grande questão central qual é efetivamente o teu desejo como empresa futuro, né? E isso fica muito claro a partir de um planejamento estratégico que você faça da empresa. Então, para mim, a base de tudo é essa discussão interna sobre quais são as tuas capacidades e possibilidades de crescimento, alinhado a uma visão de o que eu quero ser no futuro, né? Então, no nosso caso, nós queríamos ser líderes globais em pulverização portátil. Então, isso tudo, quando você tem muito claro isso,
demandar uma empresa externa que venha ajudar você a realizar esse sonho é muito mais fácil. Então, eu diria assim, o que eu mais aprendi? A gente está aprendendo o dia todo, toda hora, sobre Com coisas, certeza. né? Se eu for entrevistado daqui a um ano, possivelmente eu já vou ter outras ideias também, Aham. mas no assunto de aquisição, para mim ficou muito claro assim, ter uma estratégia definida, saber muito claramente o que você quer, ter uma negociação interna também com os diversos setores e elementos que compõem a tua companhia, para depois ser mais fácil, porque a grande questão sempre me parece, e eu já ouvi muitas histórias de tentativas de aquisição que não deram certas, né? Na minha visão, muitas desses cases de não sucesso se deveu a lá no meio do processo, tá? Mas é isso que a gente quer Uhum. mesmo, né? E aí talvez você perdeu tempo, investiu até recursos financeiros num negócio que não estava maduro internamente. Então, me parece que a principal questão é você ter uma clareza e uma maturidade interna já sobre o assunto para depois você começar a avançar externamente. Porque se você não tem essa clareza interna, você traz uma complexidade grande para a empresa. Porque imagina, eu vou começar com uma aquisição, tá, mas internamente ninguém nem está alinhado com isso. Começa a trazer tantas instabilidades para dentro da empresa que eu acho que são bem maléficas no final das contas, né? Perfeito. E até contar um pouco da nossa experiência aqui no Arca ajudando empresas, né, a comprar outras empresas. Essa questão de você ter o alinhamento dos acionistas, o alinhamento dos decisores é essencial, porque muitas vezes o executivo até tem a intenção e está muito claro para ele, mas eventualmente não está claro com o acionista. E aí acontece esses dissabores aí do dia a dia entre dentro da companhia, e a chance de dar certo uma aquisição é muito baixa quando tem essa não tem essa unanimidade em relação ao movimento estratégico de M&A. E outra coisa que eu complementaria é que é importante os acionistas estarem acompanhando esse movimento de aquisição, porque tem muitos detalhes no M&A, tem muitas coisas que vão ser negociadas, muitas coisas que vão ser discutidas. Se o acionista só tomar conhecimento lá aos 47 segundos do tempo, a chance de ter que voltar muitas coisas para renegociar e a transação cair por causa disso é muito grande. E é algo que vocês fizeram muito bem. Vocês, desde o início, tiveram diversas reuniões do conselho da holding para informar, para atualizar que estágio que estava, onde estava e para onde que a gente estava indo. Então, acho que é outra coisa muito importante que vocês Tem fizeram. um ponto bastante importante que o Carlos falou também, que é essa questão do direcionamento estratégico, né? Porque o M&A ele não pode estar contra o direcionamento estratégico da empresa, Sim, né? Ele sim. precisa ser um aliado, né? Ele precisa complementar aquele direcionamento estratégico e o sonho, né? Por exemplo, o sonho da Portáteis de ser um player global, líder. Então, esse ponto é muito importante, né? Não só o alinhamento dos acionistas, mas o M&A complementar o direcionamento estratégico da empresa. E isso requer tudo que você falou, né? A maturidade, os acionistas presentes, não no dia a dia, mas presentes em dar o direcionamento, né? Qual que é o sonho, delimitar quais são os valores. Então, esse é um ponto extremamente importante mesmo, né? Verdade, verdade. Legal, Carlos. Indo para a última parte da nossa conversa aqui, olhando um pouquinho para olhando um pouco para frente do setor agro, tem uma coisa que eu costumo falar e eu queria ver um pouco da sua opinião, mas o Brasil, se tem um setor que tem a capacidade de exportar tecnologia, é o setor agro. Não vai ser na inteligência artificial, não vai ser em outras coisas, mas vai ser no agro. A gente tem Embrapa aqui no Brasil, tem universidades fantásticas, mais que Unesp, enfim, tem muito conhecimento e o Brasil é líder no agronegócio no Brasil em diversos segmentos. Você acha que o Brasil, de fato, tem esse potencial de ser o líder na evolução da tecnologia no agro no mundo nos próximos anos? Eu
eu sou um entusiasta, né, do agro brasileiro, do agro mundial, mas como a gente viveu mais no Brasil, eu sou fascinado pela capacidade do agro brasileiro, né? Eu lembro na minha infância, né, quando morava no Rio Grande do Sul, um produtor que colhesse 28, 30 sacas era considerado um recorde, né? Era uma produtividade muito grande. E hoje, Pois é. eh, hoje são várias vezes esse número multiplicado aí em muitos produtores aí do Brasil. Isso veio tudo de uma conjuntura eh, muito grande de fatores, né? Então, primeiro, o crescimento do Brasil em área agricultável, né, no país, o advindo do Cerrado e do Mato Grosso e Mato Piba e outras regiões, ele fez com que o Brasil tivesse volume a ser produzido, né? A partir do volume começam a vir os investimentos em pesquisa, né? Então, para um volume maior vale a pena ter uma semente melhor. Para um volume maior vale a pena colocar fertilizantes no solo. Para esse volume maior vale a pena trabalhar mais o controle das doenças da cultura. Com volume maior vale a pena investir em armazenagem, vale a pena investir em corredores de trânsito para exportação, vale a pena investir em porto, vale a pena investir em ferrovia. Quer dizer, então, o agro brasileiro, ele cresceu absurdamente pela capacidade dos agentes em acreditar nesse processo, né? Recentemente eu tive na região de Confresa, no Mato Grosso, né, onde a gente está vendo uma nova fronteira agrícola sendo aberta, né? Se você vê hoje as condições às quais o produtor lá é submetido, em muitos aspectos você acha, pô, isso não vai dar certo, né? Não tem ligação de asfalto ainda até lá, não tem capacidade de armazenamento, é difícil chegar às coisas, a tecnologia é difícil chegar. Mas são agricultores que amam o que fazem e que olham, de novo, numa visão de longo prazo, né? Certamente, daqui a 20 anos, esses pioneiros que estão se colocando lá vão estar numa condição muito melhor do que a que eles estão hoje, né? Mas são investimentos, então, que eles vão fazendo para criar essa condição do futuro deles, né? Então, eu acho que o Brasil ele está imerso em muitas coisas boas. A capacidade do nosso agricultor de acreditar no futuro. A gente deve muito a instituições como a Embrapa também, que são governamentais, que desenvolveram muito das variedades que hoje são adaptadas às diferentes regiões. A gente deve muito a empresas internacionais também, de químicos, de biológicos, de sementes que acreditaram nesse potencial brasileiro e também investiram, né, para desenvolver coisas locais. Então, me parece assim que nós temos uma área também ainda imensa a ser explorada no Brasil. A gente ocupa muito pouco do nosso território para a agricultura. Pecuária também pode ser mais intensiva. Enfim, a gente acredito sim, muito no futuro da agricultura do Brasil. E cada vez mais me parece que nós estamos começando a passar por um momento também de agregação de valor na agricultura brasileira, né? Então, você vê todos esses investimentos em biodiesel, em etanol, a partir do milho também. Então, nós temos possivelmente um ciclo vindo virtuoso de agregação de valor ao agronegócio brasileiro no Brasil. Então, você imagina, uma coisa é você exportar soja bruta, outra coisa é você exportar daqui a pouco um biodiesel, né? A agregação de valor é totalmente diferente, né? Então, me parece que nós estamos no caminho certo, estamos no lugar certo e precisamos só cada vez mais que
tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública também vejam o agro como um grande condutor da economia brasileira, né? Me parece que se nós tivermos como sociedade essa visão, termos um foco mais único, né? Não pensarmos tanto para um lado, para o outro, nos aspectos políticos, e termos mais um ambiente de tranquilidade para investimentos, me parece que a iniciativa privada ela consegue fazer isso muito bem, e se tiver o apoio público, e sobretudo em termos de infraestrutura, né, que é um aspecto que deve ser público, ou com parcerias público-privadas, me parece que a gente tem tudo sim para ser cada vez mais. Nós já somos um player enorme no agro, mas cada vez mais termos significância a nível de mundo para isso também. Perfeito. Acho que é inegável a importância do agro para o Brasil, né? Não tem como falar que algo diferente disso. Acho que os números, historicamente, o PIB do Brasil, o agro ele só tem aumentado proporcionalmente nos últimos anos, o que tem carregado muito, que a gente brinca, né? O agro tem carregado o PIB do Brasil nas costas na última década, é inegável. Acho que a gente também é muito entusiasta aqui do agro no Brasil, temos convicção de que vai melhorar a produtividade, vai aumentar a produtividade, é o que você falou, de aumentar o valor agregado, né? Então, o etanol de milho, por exemplo, é um negócio que está movimentando toda a cadeia de milho, seja de semente, e aí é a safrinha, que não vai ser mais safrinha, daqui a pouco milho vai ser... Safrona, né? Safrona. Então, a gente concorda com você nessa visão de que a gente é muito animado com o agro no Brasil. E agradecer também aos empresários, né, que são heróis aqui no Brasil, principalmente os que querem desenvolver tecnologia, né, aqui dentro, para o agro. Acho que a Jacto é uma de tantas que fazem a diferença, né, e contribuem para esse crescimento, né? Então é sensacional escutar a história e poder vivenciar também, nem que seja uma parte dela, né, uma fração da história da Jacto, é bem gratificante e interessante. Legal. Boa. Carlos, uma parte do nosso público que nos assiste é aquele cara mais jovem, aquela pessoa mais jovem que está começando agora na carreira e eventualmente a gente queria abrir esse espaço para você dar uma dica ali para quem galga ser algum executivo no agronegócio. Que dica que você daria para quem está começando a carreira hoje, para o jovem? Essa pergunta é recorrente em muitos lugares onde eu vou, né? É muito, muito interessante, né? A primeira questão que eu vejo, a gente tem muito essa questão de novas gerações, né? Eu lembro que quando eu estava adentrando ao mercado de trabalho, lá na década de 80, 90, qual era a grande dúvida, né? Mas essa turma não quer nada com nada, né? Essa turma aí, né? E eu acho que a minha geração trouxe, ainda está trazendo, e oxalá vai trazer ainda para o Brasil durante alguns anos aí, uma força de trabalho que foi desbravadora e foi impulsionadora também do crescimento do Brasil, né? Eu vejo essa nova geração com capacidade real de ser melhor do que a minha geração, né? Por quê? A base de tudo é a informação, né, que se tem. Eu me lembro, para mim, estudar, eu tinha que... Às vezes o professor na faculdade dizia, vocês precisam ler tal livro lá. Biblioteca, nós tínhamos uma turma de 40 alunos, a biblioteca tinha 2 exemplares e para a próxima semana tinha que... A prova. Né? Não tinha, fisicamente não tinha como fazer isso. Então, saía-se atrás de xerox do livro e coisa. Então assim, a nossa capacidade de crescimento a partir da informação era N vezes menor do que hoje. Então, se eu parto do pressuposto, e eu acredito nisso, que a capacidade de obter informação
e traduzir essa informação em algo aplicável e palpável, se eu acredito nisso e eu acredito nisso, para mim essas novas gerações têm muito mais capacidade de ser melhores na parte executiva do que nós. Então qual o único fator que pode atrapalhar um pouco isso, né? Me parece que é a urgência em ter resultados a partir disso, porque, querendo ou não, a perseverança em cima de determinados temas vai fazendo você ficar melhor e com mais conhecimento. Então, você precisa ter esse timing para efetivamente aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, como sugestão, né, às novas gerações aí, tentem exercitar a paciência, né, porque a paciência traz resiliência, a resiliência faz você aprender mais. E também continuem acreditando muito na força do trabalho e da positividade, né? Porque nada vai substituir isso, né? Você pode ter o maior conhecimento possível, você pode ter muita coisa a teu favor, mas se você não colocar em prática certas coisas, qual é o valor que você está entregando para a sociedade efetivamente, né? Então, eu acho que ficam essas dicas, né? Aprofundem conhecimento, tenham timing correto para aprender também sobre as coisas e trabalhem com afinco para realmente aprender com aprendizado, poder futuramente ensinar outros, que é o que o executivo deve fazer hoje, né? A gente cada vez mais tem um papel de tutor de pessoas e de o executivo hoje em dia ele tem que ter muito esse papel de ajudar as outras pessoas a crescer. No momento que você fez outras pessoas crescer, tua companhia cresce e você cresce junto. Então, na verdade essa função do líder servidor, né? Que serve outros para que os outros se dê bem, para que você colha frutos conjuntamente com o grupo, né? Fantástico. Fantástico. Depois dessa aula, né? Super inspiradora. Muito obrigado, Carlos, por você ter vindo aqui, deixado um tempinho da sua agenda. Eu sei que é muito concorrida. A gente já marcou aqui essa conversa faz 3 meses atrás. Agradeço demais a sua presença. É uma honra ter você e obrigado pelos ensinamentos e contar essa história, compartilhar um pouco. Foi muito legal. Legal. Eu também quero agradecer vocês, em especial, né? Já fiz pessoalmente, né, pelo projeto que conduzimos junto. Foi uma troca de experiências. Eu acho que vocês aprenderam alguma coisa com a gente, pouca coisa, né? Não, muita a gente coisa. aprendeu muito com vocês, né, pela experiência que vocês já têm também no assunto de acquisitions. E a gente ficou muito feliz por ter participado. Eu, pessoalmente, fiquei bastante feliz porque... Legal. Quando a gente tem essa percepção de que a gente precisa estar constantemente aprendendo, oportunidades como essa são ímpares, né, para você aprender, né? E com certeza a gente aprendeu muito com vocês também. Poxa vida, que honra, Carlos. Não preciso nem, não sei nem o que falar aqui. Muito obrigado pelas palavras. De novo, uma honra ter você aqui. Legal. Valeu. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado.